Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Criou os humanos para que o adorassem. Estipulou para eles a oração, o jejum, o zakah e o hajj como os pilares do Islã. Testemunhamos que não há divindade a não ser Allah, o único, o independente, o magnânimo, o absoluto, o generoso, o prudentíssimo. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e seu mensageiro, o melhor dos jejuadores, aquele que disse: quando chegar o Ramadã, as portas do paraíso são abertas, as portas do inferno estão fechadas e os satanás são acorrentados. Que as paz e as bênçãos de Allah estejam sobre seu servo, seus seguidores, seus companheiros, seus familiares, suas esposas, seus descendentes e com todos aqueles que seguem a sua sunna até o juízo final. Meus irmãos e minhas irmãs, louvamos Allah por nos ter dado saúde e vida até chegar o mês de Ramadã. No mundo todos os muçulmanos esperavam a chegada desse mês com felicidade. E chegou esse mês de Ramadã, estão todos os muçulmanos no mundo com felicidade, regozijo, esperando esse mês, comemorando-se a chegada desse mês. E como não vão comemorar esse mês, o qual disse o mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele, quem jejuar o Ramadã com fé e esperança na recompensa dele, terá seus pecados perdoados. E como não vamos ficar contentes e felizes no mês o qual Allah revelou ao Corão, como disse Ibn Abbas relatando que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais generosa, e ele era mais generoso ainda no Ramadã, quando vinha o anjo Gabriel e ficava com o mensageiro estudando o Alcorão. Ramadã é o mês do jejum, Ramadã é o mês do Alcorão, Ramadã é o mês da paciência, Ramadã é o mês que os muçulmanos voltam para Allah. Meus irmãos e minhas irmãs, porém, vamos parar e refletir: por que jejuamos? Qual a finalidade de jejuar 30 dias ou 29? Por que Allah escolheu o mês de Ramadã no jejum e não escolheu o mês de Sha'ban, nem o mês de Muharram, nem o mês de Rabi'ul Awwal? Por que o mês de Ramadã jejuamos? Por quê? Qual é a realidade do jejum? Qual é a função dele? Qual é o nosso papel como muçulmanos jejuadores? O porquê Allah ordenou que seus servos jejuassem. Vemos na surata versículo 2, surata 2 Al-Baqarah, versículo 183, onde diz que o Ramadã é obrigatório. Allah fala no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, ó crentes, e termina dizendo: la'allakum tattaqun, para que tenham a piedade, para que tenham o temor. O mês do Alcorão, devemos ler o Alcorão e refletir os seus significados. No versículo 185 fala do mês do Ramadã. Qual é a ligação do primeiro, no começo, Ya ayyuhalladhina amanu, com la'allakum tattaqun, ó fiéis, ó crentes, e o final do versículo, para que temam. Qual é a relação do versículo? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, wa akhir al-aya la'allakum tashkurun. Qual é a ligação do versículo? O mês de Ramadã foi o mês que foi revelado ao Corão, e o final do versículo, para que sejam gratos. Qual é a ligação? Revelação do Alcorão e gratidão a Allah. Mês do Alcorão, o mês que foi revelado ao Corão como guia para a humanidade toda, não somente para os muçulmanos, mas como guia para toda a humanidade. Meus irmãos, vemos que as pessoas precisam compreender e entender o significado do jejum. Allah fala na surata número
35, versículo 32. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Foi ele que fez herdar o livro aos nossos servos, o qual elegemos. E entre eles há aquele que foi injusto consigo mesmo. Entre eles há aquele que é ponderado, moderado. E entre eles, aqueles que se antecipam, correm, se antecipam em fazer as boas obras com a permissão de Allah. Os muçulmanos que jejuam, os jejuadores, se classificam nessas três condições. Como disse o grande sábio do Islã, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, ele diz: Inna lis-sa'imin darajatu sa'imin. Os níveis dos jejuadores. Veremos então onde nós nos encontramos. Como está a qualidade do nosso jejum com Allah? Três classes Allah classifica todas as pessoas, em todas as práticas religiosas. Não é somente no jejum, mas no zakat, na sadaqa, na oração, no salat, na dawa, no jihad. Fala no versículo do Alcorão: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Três classes de jejuadores. Aquele que faz justiça com ele mesmo. Segunda classe, os moderados, ponderados, meio termo. E terceira parte, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Quem são a primeira parte, como disse Ibn Qayyim, narrando parte do livro Ihya Ulumuddin, do Imam al-Ghazali, rahimahullah al-jami', rahmatullahi al-jami'. E ele disse: As-sa'imun ala thalath asnaf. Os jejuadores são três classes. Sawmul amma, o jejum geral. O jejum que todas as pessoas são obrigadas a jejuar. هو الذي يصوم أو يمسك عن المفطرات ما يأكل ولا يشرب بس. É aquela primeira classe, é aquela pessoa que só simplesmente jejua, não come e não bebe durante o dia, e nem mantém relações sexuais com sua esposa. Esse todo mundo é. Sawm al-amma, o jejum de todas as pessoas, muçulmanos, a princípio. É aquele que somente jejua, não come e não bebe. Esse, como disse o yantabiq alayhi qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, e aplicável a ele o dito do profeta: rubba sa'imun hadduhu min siyam al-ju' wal-'atash. Como disse no hadith, está no Musnad Imam Ahmad e no Sunan an-Nasai, que o profeta disse: às vezes, a sorte do jejuador, a única coisa que ele ganhou do jejum foi fome e sede. Esse, como fala no Alcorão, ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, é iníquo, opressor e injusto consigo mesmo. Chegou o mês de jejum, ele somente yumsik an ta'am wa sharab, bas, só deixa de comer e beber. A vida dele antes do Ramadã é a mesma no Ramadã. É a mesma coisa no Ramadã. Só não come e não bebe. Fala as palavras que não devem ser ditas, ele fala. Olhar para aquilo que Allah proibiu olhar, ele olha. Escutar aquilo que Allah proibiu escutar, ele escuta. Fazer o que Allah proibiu de fazer, ele faz. A única coisa que ele não faz, comer e beber. Isso que o profeta disse. A sorte desse jejuador, o que ele ganhou no jejum? Fome e sede. Esse é o injusto consigo mesmo.
está logrando a si mesmo. E muitas pessoas são assim. Se perguntares a elas por que tu jejua, vai dizer porque todo mundo jejua. Ou porque meu pai e minha mãe me mandam. Ou porque eu tenho que jejuar. Essa é a primeira classe de jejuadores. Serão recompensados. O jejum é válido. O jejum é válido. E a recompensa, Allahu A'lam. Segunda classe, como disse, Sawmul Khassa. Um jejum exclusivo. Que se encaixa no versículo wa minhum muqtasid. E é aquele que são meio termo. São aquelas pessoas que não somente deixam de comer e beber, mas também se afastam daquilo que Allah proibiu, que sai da língua, como fofoca, mentira e intrigas. E proíbe Ghadd al-Basar, fechar o olhar, recatar o olhar diante das tentações e as fitnas. O primeiro só deixa de comer e beber. E a maior parte dos muçulmanos são essa classe. A maior parte dos iminidos jejuadores são essa classe, só deixa de comer e beber. Outra classe, menos ainda, bem pequena, são aqueles que jejuam e não cometem pecados. Jejuam e não cometem pecados. Allah fala no Alcorão, faminhum muqtasid, e entre eles, há que são ponderados no caminho. Cumpre o que é obrigatório e se afasta daquilo que é proibido. Jejum é aceito e serão recompensados por Allah. Tem muitas pessoas assim, alhamdulillah, porém são bem menos que a primeira classe. A segunda classe dos jejuadores é aqueles que Allah fala no Corão, wasabiqun bil khairati bi'idhnillah. São aqueles que se antecipam em fazer o bem com a permissão de Allah. Com a permissão de Allah. A segunda parte se aplica para ele o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قتله فليقول إني صائم. A primeira classe, segunda classe é que o profeta disse: o jejuador não fala palavras fúteis e nem compra briga e nem briga com ninguém. E se alguém o ofende, ele diz: eu estou de jejum. Esse é o jejuador da segunda classe. E o jejuador da primeira classe, Sawmu Khassatul Khassa, jejuador melhor de todos, wa qalilun minhum, nas'al Allah ta'ala an yaj'alna wa iyyakum minhum bifadlihi wa karamihi wa manihi ya rabbal alamin. E essa terceira classe, pedimos a Allah que faça de entre todos nós, entre essa classe, ao qual Allah fala no Corão, sabe com bil khairat bi'idhnillah. São aqueles que se antecipam para o bem, com a permissão de Allah. Jejuam, não comem, não bebem durante o dia do Ramadã, se afastam daquilo que Allah proibiu no Ramadã e fora do Ramadã. E ainda, como disse Imam al-Ghazali rahimahullah, huwa as-sawm amma siwa Allah. As-sawm amma siwa Allah. É o jejum de tudo, exceto de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Ibn Qayyim rahimahullah, explicando essa expressão, o que significa o jejum de tudo, exceto de Allah? É aquela pessoa, além de cumprir o jejum prescrito, jejua procurando a recompensa de Allah. Não jejua por hábito, nem por ostentação, e nem para que não fale mal dele. Jejua procurando a recompensa de Allah. Jejua istijabatan li amrillah, atendendo uma ordem de Allah. Jejua porque sabe que o mensageiro de Allah disse: Inna fil jannati baba yuqalu laha Rayyan, que no paraíso tem uma porta chamada Rayyan. Só entra nessa porta os jejuadores. É aquele jejuador que faz o seu jejum querendo somente Allah e mais ninguém.
Nele se aplica o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: Yada' ta'amahu, ou yatruk ta'amahu, wa sharabahu min ajli. Deixa de comer e beber por minha causa. Wa ana ajzibi, e eu recompensarei-o. Essa classe de jejuador é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba. Jejuou o Ramadã por fé, não por costume, não por hábito, esperando a recompensa de Allah. Essa classe de jejuador é aquela que o profeta sallallahu alaihi wasallam se referiu: Inna lis-sa'imi farhatan. O jejuador tem dois momentos de alegria. O jejuador tem dois momentos de alegria. Inda fatrihi, quando ele quebra o jejum, onde ele sente no seu coração, na sua consciência, dizendo: ó Allah, cumpri hoje um dos teus mandamentos. E quando ele encontrará seu Senhor com jejum. Allahu Akbar. Três classes dos jejuadores: Sawmul Ama, Sawmul Khasa, Sawmul Khasatil Khasa. O jejum em geral, o jejum específico, o jejum mais específico ainda. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Entre eles, aqueles que cometeram injustiça consigo mesmos, lograram a si mesmos. Entre eles, aos moderados. E entre eles, aos que se anteciparam para a recompensa de Allah. Que Allah faça de nós, todos nós, jejuadores do bem. Afastamos daquilo que Allah proibiu e cumprimos tudo aquilo que Allah ordenou. Que Allah faça nosso jejum aceito. Que Allah aceite nosso jejum e faça de nós aquelas pessoas que tiveram seu jejum aceito no dia do final. Que Allah faça de todos nós aquelas pessoas que jejuam somente por causa de Allah. Jejum Ramadã com fé, não por hábito. Esperança na recompensa de Allah, não elogio de ninguém. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, hadith relatado por Bukhari e Muslim, narrado por Abu Huraira, as 5 orações. Uma sexta-feira após outra sexta-feira. E um Ramadã após o outro Ramadã. Apagam os pecados entre ambos. Se afastarem dos grandes pecados. As-salawatul khams. 5 orações. As 5 orações apagam os pecados entre uma e a outra. Um Ramadã e uma Jumu'ah, uma sexta-feira, outra sexta-feira, apagam os pecados durante a semana. E o Ramadã até o Ramadã apagam os pecados de um ano. Allahu Akbar. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, subhana. Clemente e misericordioso, o mensageiro de Deus disse que Allah perdoa os pecados todos os dias. Depois perdoa os pecados todas as semanas. Depois perdoa os pecados todos os anos. Clemente e misericordioso. Misericordiosíssimo. Porém, muitas pessoas jejuam, mas não fazem o salá. Muitas pessoas jejuam e não rezam Jumu'ah. أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ شو اسمه هذا الدين؟ دين جديد
رمضان بدون صلاة. أي الدين هذا؟ والله ليس ولا يهودية ولا مسيحية ولا إسلام. إيش هذا الدين؟ Que religião que é essa? Wallahi, não é nem judaísmo, não é nem cristianismo, e muito menos Islã. Reza e não jejua. Ou jejua e não reza. Ou reza, jejua o Ramadã e não reza o Jumu'ah. Que religião é essa? Não é o Islã. Bunya al-Islam wa ala khams. O jejum foi erguido sobre 5 pilares. Shahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqamat salah. Wa ita'i zakah. Wa sama Ramadan wa hajj al-bayt. 5 pilares do Islã. Que religião nova que apareceram hoje em dia? Que religião nova, moderna. Jejuam, mas não tem salah. Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Diz mensageiro de Allah. Não é minha palavra. Não é a palavra do Imam Al-Ghazali, nem Ibn Qayyim, nem do Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Não é a palavra dos meus professores, de ninguém. Palavra do Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-ahdu baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. A'udhu billah. Entre nós, os hipócritas, os incrédulos, está o salah. Quem abandona o salah é kafir, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Jejum do Ramadã e sem salah. Que religião é essa? Não é do Islã. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, devemos temer Allah e fazer desse mês de Ramadã um ponto de partida para a nossa vida com Allah subhanahu wa ta'ala. Um ponto de partida para mudar nossa vida. Quanto mais vamos jejuar o Ramadã, só Allah sabe. Quanto mais queremos viver, só Allah sabe. As-salat, o salat. Não atendesse o chamado de Allah, pratique o jejum. Jejuaste, está jejuando. O que te impede? 5 minutos de tu fazer o sujudo para Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, qala Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih huwa sajid. A pessoa será mais próxima de Allah quando estiver prostrado. A salah é um pilar do Islã. Da mesma forma que atendemos o chamado de Allah, jejuai, rezai. Jejuai, rezai. E vocês sabem que Abu Bakr radiyallahu anhu, o melhor homem depois de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na batalha dos Murtaddin, dos apóstatas, ele combateu o povo inteiro, porque não pagaram o zakah. Imagine se Abu Bakr e Omar radiyallahu anhu vissem pessoas que somente jejuam e não praticam salah. Meus irmãos, devemos temer Allah como deve ser temido. Nas'al Allah ta'ala an yarzuqna as-salamata wal-istiqama wal-sabr. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.